Avanços e perdas. Ao iniciar-se a segunda campanha, os guerrilheiros já possuíam maior experiência. Tinham avançado no conhecimento da mata, na ligação com as massas, na preparação militar e conseguido organizar um pouco melhor o abastecimento. As armas, no entanto, continuavam precárias. Não havíamos conseguido tomar ilhas do inimigo até esta data. Antes de o inimigo entrar em ação, a CM tinha decidido enviar um dos seus membros para o destacamento A e outro para o B, a fim de lá ficar um mês. O companheiro Juca foi enviado para o C, com o fim de reatar o contato. No destacamento A, o inimigo não conseguiu estabelecer contato com os guerrilheiros. Movimentou-se na área sem resultado. O comando do destacamento tentou, também sem resultado, realizar operações de fustigamento. No dia 29 de setembro, houve um choque que resultou na morte de Helenira Rezende de Souza Nazaré. Ela, juntamente com outro companheiro, estava de guarda num ponto alto da mata para permitir a passagem, sem surpresa, de grupos do destacamento. Nessa ocasião, pela estrada vinham tropas. Como estas acharam a passagem perigosa, enviaram batedores para explorar a margem da estrada, precisamente onde se encontrava Helenira e o outro companheiro. Este, quando viu os soldados, acionou a metralhadora, que não funcionou. Ele correu e Helenira não se deu conta do que estava sucedendo. Quando viu, os soldados já estavam diante dela. Helenira atirou com uma espingarda 16. Matou um. O outro soldado deu uma rajada de metralhadora que a atingiu. Ferida, sacou o revólver e atirou no soldado, que deve ter sido atingido. Foi presa e torturada até a morte. Elementos da massa dizem que seu corpo foi enterrado no local chamado 8 Barracas. A morte de Helenira causou grande indignação. Zé Carlos e Nunes, Divino Ferreira de Souza, saíram para pesquisar um local que permitisse fazer uma emboscada. Na estrada perceberam a vinda de gente e trataram de se esconder. Eram muitos soldados. Já tinham passado os 4 primeiros. O quinto os viu e atirou. Houve forte tiroteio. Nunes e Zé Carlos escaparam com muita dificuldade. Ambos chegaram a sofrer arranhões das balas. No destacamento B, um pouco antes do início da segunda campanha, havia-se programado uma ação de propaganda armada no povoado de Santa Cruz. Quando os companheiros se deslocaram para fazer essa operação, o inimigo já estava penetrando na área. Amauri Paulo Roberto Pereira Marques e Mané José Maurílio Patrício chegaram a ir até Santa Cruz, enquanto os outros aguardavam num acampamento à margem do Gameleira. Quando Amauri chegou ao povoado, ainda não havia soldados. Ao regressar para avisar os demais, foi surpreendido por tropas que já tinham chegado. Ele foi atacado e respondeu ao fogo. Escondeu-se numa capoeira e conseguiu escapar. Os soldados vinham para atacar o acampamento. Na véspera passara ali um bate-pau mãozinha de paca e viu o acampamento. Falou com o cumprido Simão Silon Cunha Bruno e mostrou-se amigo. Em seguida foi avisar o exército. No dia 15, os helicópteros começaram a sobrevoar a área. Desta forma, a ação programada para Santa Cruz não poderia mais ser realizada. O comando resolveu retirar o grosso dos combatentes e mudar de área. Foi para a Palestina. Antes de se retirar, foi tentada uma emboscada que não se realizou. Ficaram 2 grupos de 3, com o objetivo de fazer fustigamento ao inimigo. Deviam permanecer na área por 5 dias e retomar depois para se juntar ao destacamento. Um grupo ficou à espera do inimigo na estrada que vai para Couro de Anta e outro na estrada que vai para 2 passagens. Passaram 4 soldados, vestidos à paisana, pela estrada onde estava o primeiro grupo. Amauri ficou em dúvida se eram realmente soldados, e quando chegou a essa conclusão, já o último tinha passado. Não houve ação. Pelo segundo grupo também passaram vários soldados. Os companheiros atiraram e mataram um, retirando-se em seguida. Na marcha para a Palestina, o destacamento tentou fazer uma ação contra os soldados que estavam acantonados no Castanha. Mas verificou que era grande o número dos inimigos, mais de 80. Desistiu-se da ação. Dividiu-se o destacamento em 2 grupos e seguiu-se para a nova área.
Aí resolveu-se fazer trabalho de massa, apesar de o inimigo estar desenvolvendo sua campanha. Visitaram-se umas 10 famílias, que se mostraram solidárias, ainda que alguns demonstrassem medo do exército. Obteve-se certa quantidade de farinha e batatas da terra. Logo que começamos as visitas, soubemos que o exército estava se retirando. Pouco antes, era grande o número de soldados na área. Somente na roça do Osmar chegou a haver 170 soldados e lá pousaram 4 helicópteros. Surgiu um sério atrito entre o vice-comandante Zeca e os demais membros do destacamento. Zeca, irritado, insultou muitos companheiros e acabou dizendo que ia se demitir do cargo. Ele não tinha nenhuma razão e, com isso, perdeu a autoridade. Ocorreu também o desaparecimento do combatente Glênio. Este, em princípios de outubro, já na área da Palestina, perdeu-se e foi preso em dezembro, na casa de um pequeno comerciante, perto de Santa Cruz. Um batepau, Mãozinha de Paca, o viu lá e foi buscar outro batepau, Alfredo Fogoió, e o prenderam. Glênio havia sido procurado pelo destacamento, sem resultado. Chegamos a pensar que ele havia fugido, mas isto não era certo, embora Glênio tivesse mostrado passividade na ocasião da prisão. Parece que estava doente. No destacamento C, perto do dia 20 de setembro, 2 companheiros, Vitor e Cazuza, deslocavam-se para fazer um encontro com 3 companheiros. Acamparam perto de onde devia ser o encontro. À tardinha, ouviram barulho de gente que ia passando perto. Cazuza achou que eram os companheiros e quis ir ao encontro deles, mas Vitor não permitiu. Disse que só devia ir ao ponto no dia seguinte. Pela manhã Cazuza convenceu Vitor a permitir que ele fosse ao local onde, na véspera, ouvirá o barulho. Vitor ainda insistiu que não se devia ir ao ponto, mas acabou concordando. Ao se aproximar do local do barulho, Cazuza foi metralhado e morreu. Vitor encontrou os 3, Dinalva Oliveira Teixeira, Antônio Carlos Monteiro Teixeira, e Zé Francisco Chaves. Como estavam sem alimento, Vitor resolveu ir à roça de um tal de Rodrigues apanhar mandioca. Os companheiros disseram que lá não havia mais mandioca. Vitor, porém, insistiu. Quando se aproximaram da roça, viram rastros de soldados. Então, Vitor decidiu que os 4 deveriam esconder-se na capoeira, próxima à estrada, certamente para ver se os soldados passavam e depois então ir apanhar mandioca. Acontece que, no momento exato em que os soldados passavam pelo local onde eles estavam, um dos companheiros fez um ruído acidental. Os soldados imediatamente metralharam os 4. 2 morreram logo, Vitor e Zé Francisco. Antônio foi gravemente ferido e levado para São Geraldo, onde foi torturado e assassinado. Escapou a companheira Diná, que sofreu um arranhão de bala no pescoço. Depois destes fatos, o comando do C decidiu recuar e procurar por todos os meios o contato com a CM. Na CM, foi decidido enviar o Juca, em companhia de mais 4 companheiros, Flávio, Gil, Raul, Antônio Teodoro de Castro, e Valquíria Afonso Costa, do B, para conseguir o contato com o C. Quando Juca saiu, o exército não tinha ainda iniciado a segunda campanha. Ele estava a caminho quando isso ocorreu. No segundo dia de viagem, houve um choque na área do Franco. Os 5 estavam numa capoeira a quando receberam ordem de prisão um soldado que apontava a arma. Mas Flávio, que estava um pouco afastado, atirou e acertou, ferindo gravemente o soldado. Em seguida, se afastaram do local. No dia seguinte, ocorreu outro choque. Juca vira um cartaz do exército pregado numa árvore ao longo de uma estrada. Mandou ver o que o cartaz dizia. Quando o companheiro se aproximava do mesmo, deparou com um soldado. Atirou e errou. O soldado correu. Ao chegar, a 30 de setembro, nas proximidades do local do encontro com o C, Paulo, Juca observou que havia muitos soldados nas redondezas. Em todas as casas de moradores havia soldados. Juca resolveu, porém, aproximar-se de uma das casas, para se orientar melhor.
Viu que lá também havia tropa. Retrocedeu e se juntou ao grupo. No momento em que iam saindo, Gil perguntou, talvez um pouco alto, se poderia amarrar a botina. Imediatamente ouviu-se uma rajada. Juca e Flávio caíram mortos. Raúl foi ferido no braco, escapando juntamente con Bouk. Gil ainda se aproximou de Juca tentando reanimá-lo. O correram no hubo os disparos. Depois não se soube meis de Gil. Debe ter morrido. Raúl e Baik, que não conheciam bem a região, vagaram durante 2 meses pela mata, até que se encontraram novamente com os companheiros do destacamento B. A CM decidiu também enviar uma companheira para o sul. A CM discutiu a situação criada pelo vicecomandante do B e decidiu retirá-lo do cargo e incorporá-lo ao guarda da CM, como vicecomandante. Indicou Simao para o lugar 12K9 e ao final da segunda campana do exército, as forcas guerrilheiras haviam perdido os seguintes companheiros, no destacamento A, Elenira, no B, Flávio e Gil, no C, Casusa, Vitor, Antonio e Francisco, na CM, Juca. Além destes, houve o desaparecimento de Glenio. Desde que comecou a luta, em 12 de abril, até o final de outubro, as baixas foram 18, entre mortos e aprisionados. O total de combatentes era então de 50, com a saída da companheira para o sul. O destacamento A estava com 19 elementos, o B, com 14, o C, com 9, a CM, com 8.